O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A disputa eleitoral da Argentina está sendo monitorada de perto pelo agronegócio brasileiro, já que o país vizinho é um importante concorrente do Brasil. A nossa comentarista de agro, Kellen Severo, traz agora os destaques a respeito dessa situação com Gustavo Segré. O que muda com o Milei à frente do país e o que acontecerá se Massa, atual ministro do governo, se tornar presidente, ou até um terceiro cenário em que você fala da candidata Patrícia Bullrich? Economicamente falando, as propostas de Milei e Bullrich em termos econômicos são bastante parecidas, com algumas exceções, como por exemplo o caso de Milei, que propõe o fechamento do Banco Central ou a dolarização radical da moeda da economia brasileira argentina. No caso de Massa, a dúvida é o que ele pode fazer como presidente que não possa fazer agora como ministro da Economia. E a situação da economia, socialmente inclusive falando, da Argentina é muito dramática. E quando o Massa assumiu o ministério, as reservas líquidas do Banco Central eram 7 bilhões positivas, hoje estão 15 bilhões negativas. Então não vai acontecer muita coisa se o Massa continua. Tanto o Milei quanto a Bullrich têm um foco muito certeiro em questões de diminuição do tamanho do Estado para conseguir pelo menos um equilíbrio fiscal. Nós estamos falando de superávit fiscal. O Milei propõe dolarizar a economia. Mas para dolarizar qualquer economia, você precisa o que a Argentina não tem, que é dólares. No caso da Bullrich, ela propõe uma doble monetização, que hoje já funciona. Só que em lugar de ter esse dólar oficial, ela liberaria o câmbio para que seja a oferta e a procura o que determine o tipo de câmbio e não uma cotação artificial como hoje tem o governo do Alberto Fernandes e Sérgio Massa. A gente separou alguns dos principais pontos da proposta de campanha de Javier Milei que envolvem o agronegócio argentino. Entre as medidas estão a eliminação das taxas sobre exportações, as chamadas retenções, acabar com as tarifas de importação de insumos, realizar uma reforma trabalhista que tende à livre contratação e revogar a lei de terras para que qualquer pessoa, inclusive estrangeira, tenha livre acesso a este mercado e ainda assegurar a segurança no campo. Os planos de Milei, eles miram um agronegócio argentino mais competitivo. Isso tem potencial de sair do papel? Se sim, quais os riscos ao agro do Brasil? Aí tem aquela velha diferença entre a teoria e a prática. A teoria é fantástica, o que Milei propõe é maravilhoso, mas vou te dar um exemplo de por que não pode ser aplicado. Essas retenções às exportações hoje equivalem a 4,1% do déficit fiscal que hoje a Argentina tem, que está em menos de 2%, 1,9%. Isso quer dizer que se não tivesse essas retenções às exportações, e não é somente do agro, tem um monte de produtos industriais que também pagam, isso geraria um déficit maior. Estamos falando de equilibrar pelo menos o déficit fiscal. Então, em curto prazo, isso não seria possível. Milei já disse que não manteria parcerias também com a China e que ele poderia retirar a Argentina do Mercosul. O que você espera da atuação dele na política internacional, caso ele venha a vencer essa eleição? Não é somente China. Ele falou que o Lula era um presidente comunista e que ele não ia fazer negócios com comunistas, então que a Argentina poderia sair do Mercosul. E aí volta a mesma questão. Parece meio reiterativo, mas é válido. O Milei não pode, na canetada, sair do Mercosul. Para isso precisa o ok do Congresso, que ele não terá. E aí, quando você observa vou romper relações com comunistas, então não vou fazer negócios com a China. A China é o principal cliente da Argentina e o Brasil também, os dois. E você nunca pode brigar nem com quem te compra, nem com quem te financia. Não dá para fazer isso. Então é uma questão de onde, na teoria, no discurso, na campanha, pode ser atrativo para o eleitor, mas na prática ele vai ter muitas dificuldades. O que o agronegócio do Brasil pode esperar? Porque muito tem se ventilado sobre as possibilidades de uma Argentina ficar mais competitiva no agronegócio, voltar a exportar mais e eventualmente incomodar o Brasil no cenário internacional. Você vê esse cenário em qual condição? É possível se ganha Milei ou ganha Bullrich, porque eles vão buscar de eliminar o dólar oficial.
Mas mesmo que seja uma Argentina muito mais competitiva, isso não vai ser de um dia para o outro, e o Brasil hoje tem uma estrutura financeira, de custos e, sobretudo, de inflação e acesso ao empréstimo muito mais favorável. Então, não deve preocupar ao Brasil e ao agronegócio brasileiro nenhuma das vitórias que possa ser. Massa não vai mudar nada, ou vai mudar pouco, e Milei, que seria muito mais à direita, ou Bullrich, centro-direita, eles vão demorar até conseguir implementar todas as mudanças pela deteriorada situação econômica argentina.